Bom dia, igreja. Vamos estar encerrando aqui a Escola Bíblica Dominical. E eu gostei muito da abertura que o Vitor fez, né? Do texto que ele trouxe ao nosso coração, de João 16:33, né? Que fala aquela declaração poderosa de Jesus, né? Digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu, e ele quer dizer que nós também podemos vencer, porque o mesmo poder que deu a ele a condição de vencer hoje está sobre a minha vida e sobre a sua. Se ele venceu, você está em Cristo, eu estou em Cristo, nós também podemos vencer. Mas não podemos pegar os nossos problemas e jogar debaixo do tapete, né? Vou esconder meu problema. Amanhã aquele tapete vai ser levantado porque não vai estar lá, né? Então não podemos ignorar o problema, nós temos que resolver os nossos problemas. Como igreja, nós não podemos negligenciar situações importantes que o Senhor, na sua palavra, na sua infinita sabedoria, determinou que seria importante para a sobrevivência da igreja. E uma das coisas que nós não podemos desprezar, presta atenção aqui, que eu estou falando com você. Uma das coisas que nós não podemos desprezar é o valor da unidade. Aqui em 1 Coríntios 12:21, diz assim: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ou seja, todos nós temos que entender que existe uma necessidade que nós temos do outro. Amém, igreja? Existe uma necessidade que nós temos sim do outro, da comunhão com o outro, da unidade com o outro, da amizade que nós temos que construir com o outro, da cooperação que nós precisamos desenvolver com o outro. Existe uma necessidade de estarmos unidos uns com os outros, porque temos funções diferentes, temos capacidades diferentes, temos visões diferentes, temos características diferentes, e é nessas diferenças que nós temos que nós vamos nos completar mutuamente. Quando eu me converti a Cristo na Igreja Batista, eu nasci, vamos dizer assim, meus pais eram na Igreja Pentecostal. Então eu tive uma experiência primeiro com o poder do Espírito Santo. Depois, quando me converti numa Igreja Batista, eu tive a experiência com a palavra de Deus, porque o Batista preza muito pela palavra, pela pregação da palavra, pela honestidade, né, na exposição da palavra. Mas eu sempre fui aquela pessoa que eu aprendi que os extremos são perigosos. Se eu sou uma pessoa que eu só valorizo a palavra e não entro na questão do poder, eu corro o risco de me tornar um crente cético, teórico e muitas vezes julgador. Sabe aquele crente que quer julgar se tudo é de Deus, se não é? Aquilo ali não cabe no meu entendimento de fé, então não é de Deus. Aí tem o outro lá também que só quer saber do poder, mas não quer saber da palavra. O crente que só quer saber do poder, ele corre o risco de se tornar um crente imaturo, sem doutrina e muito facilmente induzido ao erro, levado às falsas doutrinas, às heresias. Então qual é a solução? Crescermos na palavra e crescermos no poder. E muitas vezes é importante que esses dois se encontrem, porque aquele que tem conhecimento da palavra vai trazer maturidade para aquele que tem o poder do Espírito Santo, e aquele que tem o poder do Espírito Santo vai inflamar o coração daquele que é cheio da palavra. E aí o que vai acontecer? Um vai influenciar o outro para que haja um crescimento. Então assim, eu estou dando um exemplo de questões relacionadas ao Espírito e à palavra, aos extremos que muitas vezes nós temos no nosso meio, que é o meio evangélico. Sou batista, eu sou pentecostal, eu sou da Assembleia. Irmãos, lá no céu não vai ter nenhuma dessas placas. Lá só vai entrar quem é de Jesus. Lá não tem esse negócio de batista. Senhor, eu fui batista, estou nem aí para isso. Fui assembleano, também não estou nem aí para isso. Lá vai entrar quem é de Jesus, quem está firmado na palavra. Então nós precisamos fazer uma troca constante. Claro que eu tenho necessidade sim
Às vezes o crente que não ora, ele tem dificuldade de se aproximar do crente que ora. Está errado, né? Eu preciso me aproximar de quem ora para me aprender a orar. Amém, igreja? Como também o outro que ora demais e lê de menos, tem dificuldade de se aproximar do irmão que é cheio da palavra. Eu tenho que me aproximar daquele irmão para me absorver entendimento espiritual e crescer espiritualmente. Então todos nós temos que entender que nas diferenças existe crescimento. Isso é maturidade, né? O tema é maturidade. Então a maturidade, ela tem que nos levar a entender que as diferenças são boas e não ruins, né? Às vezes a gente usa a questão da diferença para se afastar, quando na realidade a diferença ela serve para nos aproximar. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, porque o olho é muito diferente da mão, né? O olho consegue pegar alguma coisa, irmãos? A mão consegue, mas a mão consegue ver? Você não consegue entender isso, né? Então se eu preciso pegar um copo d'água, eu preciso sair daqui ali no bebedouro, eu vou precisar ver, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu preciso ver onde é que está a água, para me chegar lá. E eu preciso de pernas para me levar até lá. E chegando lá, eu preciso de mão para pegar o copo. E depois que eu encher o copo de água, eu preciso da boca para poder colocar aquela água dentro do meu corpo. Os irmãos conseguem entender que só nesse procedimento vários membros foram envolvidos apenas para tomar um copo d'água, né? Agora imagina na igreja quantas coisas nós temos que fazer e nós precisamos da ajuda de todos. Tem coisas que só o outro vai conseguir fazer e você não vai, porque não é a sua função, né? É do outro. Então nós temos que entender essas questões. Então eu quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos louvar ao Senhor com 2 cânticos espirituais, louvando e caindo na graça do Senhor. Como diz a palavra de Deus, nós temos que cair na graça sempre, não ter caído da graça, mas cair na graça, estar na graça, se envolver com a graça, mergulhar na graça de Deus, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Nós possamos declarar que a glória do Senhor se faz presente neste lugar, se faz presente nas nossas vidas.